Boa noite. Oi, oi, oi. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Boa noite. Olá, boa noite. Hoje a gente está aqui para continuar a nossa live sobre bloqueios emocionais. Boa noite, pessoal que está entrando. Ontem a gente já estava falando aqui de alguns bloqueios e hoje a gente vai continuar a nossa live sobre bloqueios emocionais. Quem estava ontem aqui? Fala pra mim. Quem viu a live de ontem? Boa noite, Fábio. Boa noite, a galera tá chegando aí. Quem tava ontem aqui na live? Gente, levanta a mão aí, deixa eu ver quem tava aqui na live. Boa noite, a galera chegando. Vamos continuar falando sobre bloqueios emocionais. Por que a nossa vida não vai pra frente? Porque a gente é infeliz. Porque o profissional, o pessoal, o financeiro, a saúde emocional, o corpo sofre por causa de questões emocionais e a gente não sabe o porquê. E eu estou aqui para ajudar vocês, porque vocês não estão sozinhos, tá? A gente tá aqui junto nessa batalha para vencer os bloqueios emocionais e começar a viver coisas incríveis que a gente tem para viver. Tá? Então a gente vai continuar a live. Ontem eu falei sobre os bloqueios, as feridas emocionais do abandono, da rejeição e a crítica. Tá? Ontem eu falei sobre isso e a gente viu que as pessoas que tiveram memórias, que se sentiram com feridas emocionais lá na infância, vai trazendo isso para a vida no presente, e por isso que muitas coisas não vão bem e a gente não sabe o porquê. Então, pessoas que às vezes têm um perfil de abandonar projetos, relacionamentos, cursos, tudo que começa não termina, pode estar relacionado a esse bloqueio do abandono. Se a pessoa se sentiu abandonada em algum momento da vida dela, na fase adulta ela tem essa tendência de abandonar as coisas também, tá? É um reflexo lá do passado. Pode ser uma causa, tá? Tem outras também, mas normalmente se relaciona a isso. A gente falou sobre rejeição, que quando a pessoa acha que ela foi rejeitada na infância, na fase adulta, ela tem tendência a rejeitar tudo de bom que a vida oferece para ela. Aí ela rejeita relacionamentos, ela rejeita dinheiro, projetos, trabalhos, tudo que vem para a vida dela, ela inconscientemente ela rejeita. Boa noite, gente. Eu já tô vendo que o pessoal já tá compartilhando a live. Então, quero pedir, reforçar para quem ainda não compartilhou, compartilha, convida a família, chama o pessoal para a live de hoje, que a gente vai continuar falando sobre os bloqueios emocionais, tá? Então, já tô vendo que tem um pessoal aí compartilhando. Compartilha, vamos compartilhar para que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá? Adoro estar aqui com vocês, podendo servir vocês com tudo que eu aprendi. E para ajudar mesmo vocês, sabe? A gente tá nessa vida para servir. E é aquele ditado, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então a gente tá aqui para servir mesmo as pessoas. E eu amo estar aqui podendo ajudar vocês com esse conteúdo, tá bom? Então hoje a gente tá falando de bloqueios emocionais, que é uma continuação da live de ontem. Amanhã a gente vai estar aqui também. E eu espero vocês aqui também, tá? Boa noite, pessoal que tá chegando aí, tá? Então vamos continuar a falar sobre os bloqueios emocionais, por que a nossa vida é uma lambança, por que a gente não é feliz, o que acontece, o que está no meu controle, o que não está no meu controle, o que eu posso fazer, o que eu não consigo fazer. E a gente falou ontem, gente, que bloqueios emocionais, eles são inconscientes e às vezes incontroláveis. Você não consegue controlar os seus comportamentos e você só sabe dos seus resultados. E o pessoal que tá compartilhando, obrigada. Continue compartilhando. Gente, quem não compartilhou, compartilha a live, porque hoje a gente vai falar... Hoje o negócio vai pegar aqui, tá? A gente vai falar sobre traição, injustiça e superproteção, tá? Bloqueios emocionais
sobre esses 3 que eu falei pra vocês e como que isso impacta a nossa vida. Eu até falei hoje também que inconscientemente a gente atrai a traição pra nossa vida. Eu vou explicar pra vocês também como que a gente atrai a traição pra nossa vida, tá? Então a gente vai começar agora. Quem não compartilhou ainda a live, compartilhe agora, gente. Mande para mais pessoas ter acesso a esse conteúdo, para que mais pessoas consigam melhorar de vida, né? Porque não dá pra gente sofrer com questões do passado se a gente consegue melhorar. E a gente sofre por falta de conhecimento, tá? Porque se a gente tivesse os conhecimentos necessários, a gente não iria sofrer tanto na vida, né? Boa noite, tia Sueli. Um beijo. Caio, que entrou aí. Pessoal que tá entrando, boa noite. Que bom ter vocês aqui. Bom, gente, então como eu tava falando, hoje a gente vai falar sobre o bloqueio emocional e a gente vai falar sobre a traição, injustiça e superproteção, né? Como que a gente lida com isso, o que isso impacta na minha vida adulto, né? No meu trabalho, o que isso tem a ver com o meu trabalho, o que isso tem a ver nos meus relacionamentos. É isso que eu vou passar pra vocês a partir de agora, tá? Então vamos lá. Sem enrolação, tá? Porque a gente tá aqui pra dar conteúdo, tá? Sem enrolação. Teve algumas perguntas, pessoal. Eu abri uma caixa, gente, de perguntas no Instagram. Quem não segue lá no Instagram ainda, pessoal do Face, anota aí. Não precisa curtir agora, né? Mas depois que acabar, anota aí Raquel Neto 1 e dá uma olhada lá no Instagram, porque tem a caixa de perguntas, tem bastante coisa que a gente interage lá, tá bom? Pessoal do Face que não tá no Instagram, corre pra lá, tá? Pra você não perder os conteúdos que a gente coloca lá também. Bom, gente, vamos lá, né? São alguns bloqueios emocionais que eu tô falando essa semana e como que isso impacta a nossa vida agora, na fase adulta. Por isso que a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue ter uma vida abundante. E aí, o que a gente tem que fazer pra melhorar? Então, papel e caneta, quem já tiver com papel e caneta, porque eu vou falar as causas e o que tem que fazer, tá? Porque tem que se movimentar também pra gente mudar esses bloqueios emocionais que aconteceram na nossa vida. Bom, vamos lá, gente. Então vamos começar falando sobre o bloqueio de traição. Olha só que coisa, né? Polêmico esse bloqueio de traição. Então o que acontece, gente? Quando a gente fala de bloqueios em geral, conhecimento a gente tende a esquecer. Agora experiência não. Por isso que esses bloqueios emocionais têm tanto impacto na nossa vida. Porque tudo que causou um forte impacto emocional, isso gerou um programa na nossa mente e a gente vem arrastando isso vai impactando. Imagine o nosso cérebro, né, que tem as trilhas neurais. Então, uma memória lá de infância, que eu já vou explicar como que é, ele começa a fazer conexões, né? Então, imagine aquele monte de, como se fosse um monte de fiações no nosso cérebro. Então, uma memória, uma experiência que a gente teve lá no passado começa a fazer conexões no nosso cérebro e a gente vem trazendo isso para nossa vida adulta. Como que isso impacta? Então, assim, conhecimento, você vai fazer um curso, você vai fazer alguma coisa, você esquece. Experiência não, tá? Por isso que os bloqueios emocionais são tão fortes na nossa vida. Bom, como que começa o bloqueio de traição, gente? Acontece lá na infância, quando a criança se sente que ela foi traída. Como que isso acontece? Quando os pais prometem alguma coisa e não cumprem, que vai dar alguma coisa pro filho, vai dar uma bicicleta, não sei. Quando os pais prometem dar alguma coisa para o filho e não cumprem, pode gerar um bloqueio de traição na cabeça desse ser humanozinho pequenininho. Então, isso pode ter acontecido com você, ou tome muito cuidado para isso não acontecer com seus filhos, se você tem filho pequenininho, tá? Então, se você promete uma coisa e não cumpre, ela pode se sentir traída, tá? Porque você falou e não cumpriu. Outro bloqueio de traição pode ser relacionado ao trabalho. Então, às vezes, o pai ou a mãe trabalhava muito, não tinha tempo de ficar em casa, o filho se sentiu traído pelo trabalho. E aí, o trabalho era mais importante do que a pessoa. Ela se sentiu traída, a criança, né? Se sentiu traída. E o outro momento de bloqueio de traição pode ser traição de fato mesmo, de um relacionamento extraconjugal no casamento. Ou o pai traiu ou a mãe traiu. Aí, gente, quando tem traição no casamento e a criança vê toda essa história, a criança se sente traída também. Então, o pai que trai a mãe
a criança se sente traída, ela está traindo a criança também. Ou a mãe que traiu o pai, a criança vai sentir a traição, vai sofrer igual. Por que que vai sofrer igual? Porque nós somos 50% nosso pai, 50% a nossa mãe, tá no DNA. Não tem como mudar isso. Então a gente é metade pai, metade mãe. Se o pai traiu a mãe, a criança vai sentir traída, porque é 50% da mãe que tá nela vai sentir essa dor da traição. Então, isso pode ter acontecido na sua vida, se você presenciou a traição dos seus pais. Ou isso pode... isso é um momento de você refletir se você está nessa situação de pensar em ter relacionamentos, se você é casado, tá pensando em ter relacionamentos fora do seu relacionamento, toma muito cuidado, porque isso vai impactar nos seus filhos. Eles vão se sentir traídos por você também, tá? E aí isso gera um bloqueio na fase de criança que vai refletir lá na fase adulta. E aí a gente vai ver como que isso acontece. E aí, gente, quando a criança tem a questão de prometer e não cumprir, a criança ela não se sente digna de mais nada, porque foi prometido e não cumpriu, ela não se acha mais digna de receber nada, tá? Bom, e aí a criança ela começa a desenvolver um bloqueio de ter medo, de se sentir traída ou enganada. Então, ela vai trazer isso para a vida adulta dela. E aí, o que pode acontecer, né? Medo de ser traído pode ser um adulto que fique com muito medo de ser traído, aí se torna muito ciumento. Então, também é uma das características, tanto do bloqueio de abandono, que a gente falou ontem. A pessoa que foi abandonada, ela pode ser muito ciumenta, porque ela vai querer forçar aquela pessoa com ela, para ela não se sentir abandonada de novo, para não tocar na ferida dela. Mas esse de traição também. Então, a pessoa que se sentiu traída, a criança que se sentiu traída, na fase adulta, ela pode ser muito ciumento. Porque ela foi traída, então ela tem medo daquilo acontecer de novo com ela. Porque ela foi traída pelo pai ou pela mãe. E ela tem medo daquela ferida acontecer de novo. Às vezes você não sabe a razão porque você é muito ciumenta, você é muito ciumento. Então, pode estar relacionado a isso, tá? Ou, gente, ao contrário, às vezes ou a pessoa ela vai ser muito ciumenta ou ela vai evitar relacionamentos, tá? Ela vai ter medo de se apaixonar, vai ter medo de amar, de se entregar para outras pessoas, medo de casamento. Ó, vou até confessar para vocês, viu? Esse era um bloqueio emocional que eu tinha. E assim, eu tinha muito medo de casamento, por exemplo. Então, assim, eu casei com 27 anos e eu costumo dizer que meu marido me dopou, né? Ele me deu algum remédio que quando eu vi eu já acordei, né? Eu tinha esse bloqueio emocional, gente. Então, assim, eu cresci num ambiente assim, com traições. Então, isso foi muito forte pra mim, né? Então, quando falava de casamento, casamento pra mim simbolizava traição. Não era uma coisa boa. Então, eu com 27 anos, eu não queria casar. Não queria casar. E aí, quando eu tinha relacionamentos que a pessoa falava, vamos ficar noivo, vamos casar, eu quero casar, meu coração já gelava, sabe? Eu falei, não, eu não quero casar. Né? Eu não nasci pra isso. Não sei o que vai acontecer, eu vou ficar solteirona, porque eu não nasci pra casar. Eu morria de medo, eu tinha pavor de casamento. Né? Então, era um bloqueio emocional meu. E eu não sei da minha casa se alguém mais tinha, mas que era um bloqueio meu, era. Então, assim, eu tinha muito medo de casamento. Então, eu evitava. Não que eu evitava relacionamento, mas quando falava em casamento, minhas pernas tremiam e eu não queria. Não queria casar de jeito nenhum. Mas, né, graças a Deus, né, me libertei desse trauma aí, desse bloqueio, e deu tudo certo, né? Consegui casar, o Fernando conseguiu me convencer e a gente tá aí, 7 anos juntos. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Então é importante a gente superar bloqueios, viu, gente? Então, assim, ou a pessoa ela vai se tornar muito ciumenta ou ela vai evitar relacionamento. Então, às vezes você está se relacionando com alguém, que essa pessoa, de repente, sumiu da sua vida. Às vezes é porque ela estava gostando de você de fato, mas ela não quis se entregar por medo de sofrer a traição de novo, tá? Então, às vezes, se você é esse tipo de pessoa que foge, eu já conversei com muitas pessoas, principalmente homens, né, foge de relacionamentos, eles têm medo de se entregar, eles têm medo de se apaixonar e ser abandonado, ser traído, porque vai mexer numa ferida lá atrás. Então começa a ver se você tem esse perfil, tá?
Bom, outra característica, às vezes não é essa, mas pode ser essa aqui, ó, falta de confiança nas pessoas. Então, às vezes a pessoa que foi traída, ela não confia em ninguém, gente. Sabe aquela pessoa que desconfia de todo mundo? Não confia em pessoas do trabalho. Às vezes ela tá num novo relacionamento, ela já entra desconfiando da pessoa. Então é horrível, porque a pessoa não tem paz na vida, né? Ela não confia. Nem na pessoa, não confia em ninguém do mundo. Ninguém é confiável pra ela. Ela quer controlar todas as coisas, se torna uma pessoa controladora. Então, às vezes você é essa pessoa, às vezes você casou com essa pessoa, ou às vezes você tem um chefe que é assim. E ela quer tudo sob o comando dela, né? Ela quer dominar tudo. Outro comportamento de pessoa que teve esse trauma de traição, gente, pode ser sentimento de inveja. A pessoa ela pode ter inveja por querer o que é dos outros, tá? Pode ser isso. E olha só, gente, olha só isso aqui agora. A pessoa que teve esse bloqueio, ela pode ter a necessidade de trair para não ser traído. Olha só, que lambança que é a vida da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa é casada, ela sabe, ela não quer isso pra vida dela, mas ela tem a necessidade de trair para não ser traída. Porque ela já foi traída na infância pelo pai ou pela mãe. Então, na fase adulta, ela vai repetir o padrão. E aí, gente, o que acontece quando a gente fala de bloqueio emocional, né? As pessoas, o ser humano tem uma tendência de, quando ela sofre, ela tem uma tendência de repetir ou repelir o comportamento ruim. Por exemplo, de traição. Se a criança presenciou a traição do pai, por exemplo, o pai traiu a mãe, a pessoa viu isso. Quando ela cresce, ou ela vai ter um comportamento totalmente oposto, ela nunca vai trair na vida, porque ela sofreu, ela viu o quanto é terrível, então ela nunca vai trair na vida. Ou ela vai se tornar uma pessoa que vai trair muito, mesmo sendo contra os princípios dela. Olha só que louco isso. Então, a pessoa ela tem tendência de repetir o que você não resolveu bem na situação do passado. Ou você vai afastar, repelir, ou você vai repetir esse comportamento. Como que eu resolvo isso para não repetir esse comportamento? É mudando a sua visão em relação ao passado. Se você não tratar isso dentro de você, igual eu tratei, gente, isso pode voltar à tona na sua fase adulta, que é o que a gente vai falar agora também. Tá? Então, às vezes, você não entende, você conhece pessoas, ou você casou com pessoas que traem, e você não entende porque essa pessoa é assim. Ela pode estar projetando um bloqueio lá da infância. Ah, é porque ele é mau caráter. Também pode ser, mas não é só isso, tá? Às vezes a pessoa que trai, ela não quer trair. Eu já conversei, já vi muitos casos de marido falando que ele não queria perder a família, ele amava demais a esposa, só que ele não conseguia. Então a gente sabe, né, que também pode ser caráter, mas às vezes é um bloqueio lá da infância que a pessoa tenta sair, mas quanto mais você resiste, mais persiste. Tá? O cérebro, assim, quanto mais você fala, eu não quero, eu não posso, eu não posso, eu não posso, mais você é atraído para aquilo. Por isso que quando a gente quer resistir a alguma coisa, a gente não pode ficar não, não, não. Seu cérebro não entende o não. Quanto mais fala não, mais você se aproxima. Você tem que mudar o seu foco. Parar de pensar nisso, colocar outras coisas mais importantes na sua cabeça, mudar o seu olhar, tá? Quanto mais você fala não, 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 mais você é atraído, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E aí a pessoa, quando ela sofreu muito na infância, com traição, na fase adulta ela pode trair muito, muito, tá? Hoje eu entendo muitas coisas que eu não entendia e eu consegui mudar essa dor que eu tinha, porque eu entendo que agora o que estava por trás desse sentimento de traição. Né, você começa a ver o que está por trás, que é o que eu vou falar aqui também. E aí, gente, é justamente o que eu tinha falado pra vocês, né? Se você não tratar esse bloqueio de traição na infância, ele pode voltar na fase adulta. O que você não resolve, gente, de trauma, eu não aceito isso na minha vida, o que eu sofri de traição, de espancamento, de críticas do meu pai, o que você... de alcoolismo, às vezes, seu pai foi alcoólatra, eu não aceito isso, o abandono, tudo que você não aceita na sua vida, volta de novo a acontecer na sua vida para você aprender a lidar com isso. Olha que loucura. Tudo que você não
lida, não muda, não resolve de traumas da infância, lá do passado, vai voltar na fase adulta só para você tirar o aprendizado e aprender a lidar com isso. Pode ver, pode fazer uma reflexão. Se tem algum assunto que você fala, eu não suporto, tudo que eu mais temia me aconteceu, eu não aceito isso na minha vida, isso pode voltar a acontecer porque você não soube lidar, tirar o aprendizado. Tá? Eu tenho até um caso que eu vi de uma pessoa falando de caso de... Boa noite, Vera! Tudo bem? Gente, hoje a gente tá falando de bloqueios emocionais. Quem não compartilhou a live, já compartilha, porque está sensacional. Porque às vezes você sofre demais e não sabe por quê. E está relacionado a bloqueios emocionais que todo mundo tem, tá? A gente já se lascou na vida com esses bloqueios emocionais. Eles fazem parte e no final tem até coisas boas que a gente tira de tudo isso, que é o que eu vou falar também, tá? Mas assim, bloqueio emocional todo mundo tem, tá? Não tem como. Oi, Pamela, quantos mil anos, né, que a gente não se vê. Ana. Bom, gente, então... Então, o que a gente tava falando, né? Então, se você tudo que você não perdoa, aconteceu na infância, eu não perdoo isso, volta a acontecer pra você saber lidar com isso e perdoar. Por exemplo, muitos anos, né? Por exemplo, que eu tava falando de uma pessoa que eu tava vendo o caso de... Ela teve um caso quando ela era criança de abuso sexual. E aí ela nunca perdoou a pessoa, ela ela carregava esse ódio a vida inteira. E aí depois ela cresceu, casou, teve uma filha. E aí ficou um tempo casada, aí não deu certo, se separou, passou um tempo, ela casou de novo. E aí depois de um tempo, o que aconteceu? A filha dela passou pela mesma situação que ela. E aí ela tava muito mal falando com essa pessoa, falando, eu não acredito, isso tá voltando a acontecer na minha vida de novo. Eu passei por isso, agora minha filha tá passando por isso. E a pessoa desesperada, o que isso quer dizer, gente? Ela não tratou isso lá na infância, ela não tratou isso na fase adulta. Ela veio trazendo esse ódio pra vida inteira, e o que a gente não trata, não perdoa, não resolve, volta a acontecer na nossa vida. Então, por isso que a gente tem que trabalhar os bloqueios emocionais, tem que trabalhar o perdão. É difícil pra caramba. Eu sei que é difícil pra caramba, mas você precisa trabalhar, gente, os bloqueios emocionais, porque quem vai ser infeliz e sofrer é você. E você não merece sofrer por causa disso. Os bloqueios emocionais são prisões, é como se você estivesse preso mesmo, você não consegue viver, você não consegue andar, é uma prisão que a gente não toca, não vê, mas você está preso, você não é livre, tá? Então a gente precisa lidar com isso, ressignificar, que é olhar com outro olhar. É esquecer? Nunca mais eu vou lembrar disso? Não é esquecer, gente, porque a gente não tem amnésia, né? A gente vai lembrar das maldades que fizeram, só que a gente vai olhar pra isso e não vai doer mais, né? Então a gente precisa trabalhar o perdão. Se você não perdoar, se você não mudar o olhar, isso pode voltar de novo a acontecer na sua vida. Aí entra aquela outra situação também. Ai, minha mãe foi traída, meu pai foi traído, e aí aconteceu comigo de novo. Aconteceu comigo. Então, assim, vai repetindo em geração, porque você precisa aprender a lidar com essa história que passar limpo, sabe? Parar de sofrer, liberar perdão, tirar o aprendizado, porque você vai atrair isso pra sua vida. O que você não perdoa, você atrai pra sua vida, gente. É muito sério isso. Então isso pode acontecer com você. Você está atraindo situações de traição, você está atraindo situações de doenças, porque você não entende, porque às vezes você perdeu alguém que você amava muito por alguma doença, você não aceita, não, eu não aceito isso. Pode voltar a acontecer na sua vida só pra você aprender a lidar com isso. Pra você aprender que você não está no comando da sua vida. Que tem coisas que a gente só tem que compreender e seguir a vida, perdoar e seguir a vida. Não ficar carregando, tá? Tá fazendo sentido, gente, isso? Responde aqui pra mim, sim ou não sei. Responde pra mim. Então, assim, é nesse sentido que eu falei sobre a traição, tá? Se você
sentiu que você teve esse trauma de traição na infância e você não perdoou porque seus pais traíram, você pode trazer isso pra sua vida, tá? Uma coisa que não tem nada a ver com você vai voltar. Sim, Caio. Obrigado por responder, viu, Caio? Eu gosto de interagir. Pamela, obrigada, viu, Pamela? Parece que fico falando sozinha aqui, gente. Vamos falar comigo. Então, entendam isso, pelo amor de Deus, tá? E resolvam isso, tá? Se vocês presenciaram traição na infância de vocês, perdoem o seu pai ou sua mãe. Mas como perdoar de forma definitiva? Pamela, ótima pergunta, viu? Gente, o perdão, ele é uma coisa que ele acontece naturalmente. Não é assim, hoje eu vou perdoar, amanhã eu já esqueci. Não é. É o que a gente usa muito, Pamela, de ressignificar, que é mudar o olhar em relação a essa traição, por exemplo, que é o que a gente tá falando, né? Então, se o seu pai traiu sua mãe, é você olhar para essa situação com um olhar diferente. E aí eu já vou falar algumas coisas aqui também sobre isso, mas entendeu a causa, o porquê que essa pessoa traiu. E tem muitas coisas que não é nem perdão, é compreensão. Por que essa pessoa fez aquilo, tá? E o perdão, lembrando que o perdão é pra gente, não é pro outro, porque é a gente que fica carregando essa pessoa. Quem não perdoa não consegue ser feliz na vida, tá? Os projetos não vão pra frente, seu financeiro não vai pra frente. Mas o que meu trabalho tem a ver com a traição do meu pai que eu não perdoei? Tudo a ver, tá? Tá tudo conectado na sua cabeça e aí você não consegue crescer e ser feliz. Então você não merece carregar pessoas. Então é preciso perdoar. Tá? E perdoar não é esquecer. Você vai lembrar tudo que a pessoa fez com você. Só que não vai mais te doer, tá? Não vai mais doer, tá? E aí, qualquer coisa, Pamela, eu já vou falar agora, senão eu esqueço. Mas, por exemplo, gente, traição. Quem trai, por exemplo, isso que eu falei, às vezes a criança ela presenciou a traição dos pais, na fase adulta ela vai trair também. Porque é um bloqueio que ela não perdoou lá na infância. Outra coisa também, ela tá buscando no outro se sentir amado, porque ele não sentiu na infância. Então a pessoa que trai, ela tá buscando nos relacionamentos se sentir amado. É uma coisa dela, sabe? Por mais que vamos supor que o homem trai, né? Por mais que a esposa ame demais esse marido, demonstre o amor, ele vai ter a necessidade de trair essa esposa. Não é por causa da esposa que não demonstra, é por causa dele. O buraco tá lá dentro dele, emocional. Ele não se sente amado. Sim, está fazendo sentido, é muito importante. Né, Vera? Caia, perdão, é liberação também no próprio ego. Exatamente, gente. O perdão é pra gente, tá? Não é pra pessoa. O perdão, você tá conectado com essa pessoa, assim, de mão dada, sabe? Carregando ela nas suas costas, assim. Aí onde você vai, você carrega ela. Como que você vai conseguir ser feliz carregando um peso em você? Não consegue. Então você tem que soltar, tira esse peso que não te pertence, tira o aprendizado. O que você aprendeu com essa dor, tá? Ontem eu falei sobre isso, gente, com bloqueios. Viu, Pamela, também? Anota no papel a dor, o bloqueio, a tristeza, anota. Isso aqui, me senti traída pelo meu pai, pela minha mãe, anota. Aí você coloca a dor. Do lado, você coloca o aprendizado. O que eu aprendi com essa dor? Qual o ensinamento que eu tive e como me fez crescer? E aí você anota o aprendizado. Depois você joga fora a dor e fica só com o aprendizado. Tá? Porque o bloqueio emocional, ele veio para nos fazer aprender alguma lição de vida, alguma coisa que a gente precisou aprender, tá? Tudo existe um propósito debaixo do céu e a gente precisa entender essas lições. Por que aconteceu comigo? Por que acontece com uma criança? Tem coisas, gente, que a gente não consegue explicação, mas tudo tem uma razão, tem um propósito, tá? E a gente precisa liberar perdão. O perdão é uma decisão, é isso mesmo. Perdão é uma decisão, você decide perdoar e perdoa, tá? A gente vai falar mais sobre isso. E aí, gente, quando você não perdoa a traição dos seus pais, por exemplo, você vai atrair, você não perdoou, né? Foi lá na infância, na adolescência que você viu isso, você não perdoou. Não perdoou meu pai, não perdoa minha mãe que traiu. E aí você pode ser traído agora na fase adulta.
É aquele negócio, né? Formiga atrai formiga. Você já viu, né? Onde tem uma formiga, tem outras formigas também. Então, uma atrai a outra. Você nunca vai ver formiga isolada sozinha. Eu, pelo menos, nunca vi. Então, formiga atrai formiga. Então, pessoas que não perdoam a traição vai atrair pessoas para se relacionar que vão trair ela. Só para reforçar esse bloqueio emocional dela. Para ela aprender a perdoar, para ela aprender a lidar com isso. O que você não tolera na sua vida pode acontecer só para você aprender a lidar com isso. Olha que louco isso, né? Bom, gente, o que fazer com esse bloqueio emocional da traição? Vocês entenderam, gente? Porque já a gente vai mudar o tópico, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida do bloqueio de traição, pergunta aí. O que fazer se eu tenho esse bloqueio de traição, que é igual o que eu tinha também, né? Que eu falei pra vocês aqui. E aí, gente, é o que eu falei, né? Bloqueio emocional todo mundo tem. O negócio é aprender a resolver isso. Eu já falei que eu tinha um bloqueio de autoimagem. Fiz até um post esses dias. Então, morria de autoimagem, necessidade de aprovação, querendo que ser aprovada pelas pessoas, e aí não falava em público. E o bloqueio de traição também, porque foi uma coisa que eu vivenciei muito, vi muito isso. Então, foi, né, Pamela? Então, aí eu tinha muito medo de casamento, então fugia de relacionamento por causa desse bloqueio emocional. Então, falava de casamento, eu corria, né? Então, é porque tinha esse bloqueio emocional. Pra mim, casamento representava traição. Eu não queria isso pra mim, era uma coisa horrível, né? Então, é um reflexo de uma memória de criança lá atrás, né? Que a gente precisa mudar essa memória, senão quem vai ser infeliz é a gente, tá? Quem sofre é a gente, tá? Então, se você teve esse bloqueio emocional de traição, se você viu traição dos seus pais, ou isso aconteceu com você, o que você deve fazer? É o que a gente falou, aprender a perdoar quem causou esse bloqueio de traição. É perdoar essa pessoa, gente. Então, se foi seu pai que traiu sua mãe, ou se foi sua mãe que traiu seu pai, é olhar com outro olhar. Boa noite, Kelma, bloqueio financeiro. O que fazer? Bloqueio financeiro, gente, está relacionado à escassez, tá? Então, pode estar relacionado à escassez e pode estar relacionado também com execução, sabe? Alguém Gente, os bloqueios tudo está relacionado à infância, tá? Então, alguém com autoridade, com autoridade, com um papel importante na sua vida que causou bloqueio, tá? Se alguém que nunca te viu na vida falar assim, você é um ninguém na vida, e você nunca viu a pessoa, isso não vai mudar a sua vida. Mas quem causa bloqueio é ouvir alguma coisa de pai e mãe, que tem um papel muito forte na nossa vida. Então, bloqueio financeiro pode ser escassez, pessoas que passaram por muitas restrições, muitas necessidades financeiras na infância, e aí ela cresce achando que tudo é muito difícil. Como ela sofreu muita restrição na infância, a restrição acompanha na fase adulta. Ou de execução, o pai ou a mãe, alguém falou que a pessoa ela não consegue, sabe? Você não vai conseguir, você é muito burro, você não faz nada direito. Criou um bloqueio emocional, a pessoa na fase adulta não consegue realizar. E aí pode ser voltado ao lado financeiro, ela não consegue realizar, não consegue acumular o dinheiro na vida dela, mas foi algum bloqueio emocional lá da infância, tá? Ou a escassez, foi tudo muito escasso, ou de alguém falar que a pessoa não consegue, você não consegue, né? E aí humilhou, falou alguma palavra e alguém que te ama, tá? Alguém que você amava, que falou isso, por isso que penetrou no teu coração. E aí como que resolve essa lambança? Como que resolve, né? Porque não basta saber, como que eu resolvo, né? É olhar, gente, para essa situação lá de trás e mudar a visão. Porque se você passou pela escassez, é mudar a visão. Não é porque você passou, que você não teve condições, que agora, na fase adulta, você também não vai ter. Então, é mudar o seu olhar. É o que você fala pra você. Não, sei lá, se for escassez, né? Passei fome. Não, meus pais não tinham condições naquela época, mas eu sou capaz de mudar essa realidade na minha vida a partir de agora. E aí você começa a mudar o seu olhar em relação ao que você sofreu. Bloqueio emocional a gente muda quando a gente olha para nossa história
E muda o nosso olhar em relação à nossa história. Não é negar, é assumir, ó, eu sofri mesmo, eu ouvi isso do meu pai, da minha mãe, igual eu tô falando pra vocês aqui, gente. Eu tinha vários bloqueios, hoje eu tô falando de traição e é um bloqueio que eu tive, porque eu vivi muito isso, eu vi isso na pele. Então, é assumir a sua história. Quando você nega a sua história, você nega quem você é. E aí você não consegue prosperar. Não adianta abafar a nossa história. É falar mesmo e acabou, né? Então, é olhar para essa história do passado e mudar a visão em relação a ela, tá? Não é porque você sofreu lá que você vai repetir isso na sua vida. Quando você não trata os bloqueios emocionais, você repete isso. E aí vai indo de geração em geração, sabe? Seus pais fizeram isso com você, aí você faz isso com seus filhos fazem com seus netos, e aí vai indo, essa lambança aí nas gerações. Até alguém parar e falar, não, deixa eu me tratar porque não dá, tá? Então pode ser isso, viu, Kleber? Deu pra entender? Escassez, né? Quem teve uma vida muito escassa, sem recursos financeiros, sofreu muito, passou necessidades, né? Ou que ouviu que não ia conseguir nada. E aí a pessoa cresce como se fosse uma maldição, sabe? Não consegue mesmo. E aí é mudar isso. Às vezes, gente, é o que eu falei, a gente não veio de uma família de paz, uma família bem resolvida. Às vezes a gente não veio de uma família dessa, mas a gente tem o dever de uma família de paz, uma família bem resolvida sair de nós, sabe? Então a gente tem que mudar isso na nossa geração. Não aceita o legado de fracasso que a sua família deixou pra você. De traição, de escassez financeira, de problemas emocionais. Então não aceite esse legado, não pegue isso aqui, minha família inteira foi assim, aqui comigo vai ser assim também. Não aceite isso, tá? Vamos mudar esses bloqueios emocionais. E aí, gente, é o que eu falei da traição, tá? Quem trai tá buscando se sentir amado, é porque sente um buraco dentro dele, entendeu? Não se sente amado. E aí ele fica buscando na traição. Às vezes é aquilo que eu falei, às vezes é o homem que não se sente amado pela... ele não se sente amado por ele. Ou a esposa também, às vezes o marido ama. Acho que você já conhece gente assim, né? Porque eu já vi tanto homem quanto mulher, tudo. Às vezes o marido ama demais a mulher, faz de tudo por ela, tem filhos. Eu já recebi depoimentos de pessoas assim. De uma mulher falando assim, nossa, Raquel, eu amo minha família, meu marido, meus filhos, tenho filhos pequenos, só que essa questão de traição é muito forte, eu não consigo. E aí ela foi entender que ela buscava, é isso que eu tô falando, né? Ela trai buscando se sentir amada, porque ela não se sente amada. O marido ama ela, os filhos ama, todo mundo ama, mas ela não se sente amada por causa de um bloqueio que teve lá na infância. E aí ela traz isso pra vida adulta. Ela começa a trair igual uma doida. E aí, gente, a traição às vezes envolve com várias pessoas. É uma pessoa, fica um tempo, depois não dá certo, vai atrás de outra. É uma fonte que não cessa, não acaba, enquanto ela não resolve esse bloqueio aí de se sentir amada. E aí, gente, até a pessoa entender isso, já perdeu o casamento, já perdeu os filhos, já magoou a família. A pessoa sofre, ela fica sendo uma escrava dela mesma. Sabe? Quantas pessoas. Hoje eu tenho um dó, sabe? Antigamente o que doía em mim de traição, eu olho pra esse tipo de pessoa e tenho um dó, compaixão, porque são pessoas vazias. Elas traem por necessidade de se sentir amada. E aí, enquanto tá lá com a pessoa, né? Ela até se sente amada, preenche, mas o dura o quê? 5 minutos, né? Depois saiu dali, vem um vazio de novo. Então, pra resolver. Resolver através do amor próprio, é a pessoa buscar se sentir amada por ela, se sentir amada por Deus, que é a fonte de amor, tá? Não há outra fonte de amor sem Deus. Eu vou buscar em livros de autoajuda, buscar se sentir amado. Não vai rolar, gente. O negócio é se sentir amado por Deus. Aí você vai desenvolver o amor próprio e aí sim você vai parar de trair as pessoas. Você não vai mais ter a necessidade de trair. Porque você vai se sentir amada. Você vai se sentir aceito, tá? Faz sentido, gente? Vocês estão entendendo? Eu vou pular para outro bloqueio, tá? O que tem que fazer o ser humano que teve esse bloqueio de traição?
Então, além de perdoar, tá, o pai ou a mãe, alguém que fez isso, se foi um bloqueio, gente, que prometia e não cumpria, é olhar para trás e falar assim, perdoar a ignorância do seu pai, da sua mãe. Então, às vezes, eles prometeram muita coisa pra você e não cumpriram. Então, hoje você olha pra trás e fala, caramba, meu pai, eu me senti traída porque ele me prometeu e não cumpriu. Mas hoje eu entendo a ignorância dele na hora de educar os filhos. Ele tinha poucos recursos, tinha pouco estudo, aprendeu assim. Então, hoje você olha pra trás e perdoa ele. Perdoa a ignorância dele, tá? É olhar pra trás e perdoar. Porque ou você perdoa, então você vai ser infeliz. Você escolhe, tá? Se fazer de vítima não é uma opção. Ai, meu Deus, coitadinho de mim, minha vida tá lascada por causa do meu pai, da minha mãe, que me abandonou, que me rejeitou, me deu pra não sei quem. Ô céus, coitado de mim, né? Não adianta, gente. A vitimização é ficar prostrado na vida. Tá? É levantar, tira o aprendizado, você se tornar uma pessoa mais forte, mais madura, por causa desses bloqueios emocionais. Tem gente que aprendeu a ser independente, tem gente que é mais realizadora, tem gente que é destemido por causa desses bloqueios emocionais. Então vamos agradecer por eles. Tira o aprendizado, segue a vida. Tá? Voltar a confiar nas pessoas, porque a pessoa que foi traída, ela não confia em ninguém, ela tem medo de se machucar, ela tem medo de se relacionar. Boa noite, Mi! Gente, então assim, tem que perder o medo mesmo. É se permitir, sabe? Não dá pra você passar uma vida desconfiando das pessoas, não dá. Tanto no seu relacionamento quanto em colegas de trabalho. É mais fácil você confiar em todo mundo e depois alguém te decepcionar lá na frente do que você passar uma vida desconfiando, sabe? Da sua esposa, do seu marido, do seu colega. Você gasta muita energia desconfiando das pessoas. Não vale a pena. Vale a pena você dar um voto de confiança, mesmo que essa pessoa te traia lá na frente, mas pelo menos você não gastou energia desconfiando das pessoas, tá? Não dá pra desconfiar, não dá. Confia na esposa, confia no marido, esse negócio de ficar checando o celular, preocupado. Confia, tá? Se a pessoa te decepcionar, tira o aprendizado, segue a vida, vê o que você vai fazer, se vai perdoar, se não vai, se vai ficar junto ou não. Mas não dá pra viver uma vida desconfiando das pessoas, tá? Não dá. Aprender a pedir ajuda e ser menos centralizador, porque a pessoa que foi traída, ela... Né, Pocina, não é isso? A pessoa que foi traída, ela é centralizadora, né? Então tem que deixar de ser centralizadora. Confia nas pessoas, tá? Vale mais a pena confiar nas pessoas. O ser humano, ele é bom, gente. Né? Então a gente tem que confiar nas pessoas. Até quando eles têm atitudes erradas, é porque a intenção é boa. Olha só, né? Que merda isso, mas é verdade. Até a pessoa que tá traindo, ela tá buscando se sentir amada, porque ela é vazia dentro dela. Então tem até uma intenção de se sentir amado, sabe? Não que isso é bom, né? Mas enfim. Gente, ó, vai ter gente que vai me odiar agora, mas é verdade, tá? 50% das traições é nossa responsabilidade. Vou repetir. Se você foi traído, se você foi traída, 50% é sua responsabilidade. Como assim, minha responsabilidade, que eu fui excelente esposa, excelente marido? Como assim, Raquel? Às vezes, gente, a gente ignorou os sinais. Às vezes era num namoro que já tinha traição, você viu, mas fingiu que não viu. Então, 50% é sua responsabilidade. Às vezes foi coisa que você permitiu. Às vezes foi coisas que você agiu e aí fez com que a pessoa te traísse. Ou foi coisas que pode ter sido ao contrário, você deixou de agir e aí levou com que a outra pessoa te traísse. Então, 50% da responsabilidade numa traição é nossa. Às vezes é uma coisa lá do passado dos seus pais que traíram, você não perdoou, aí isso aconteceu na sua fase adulta, 50% é sua responsabilidade. Se você tivesse perdoado, tivesse resolvido isso, você não teria traído isso para sua vida. Então, as traições, 50% é nossa responsabilidade, tá? Então, a gente pode ter ignorado sinais que a gente não quis ver. Então, a gente, às vezes, não colocou limite, tinha que colocar limite, você não colocou e aí aconteceu. Então, 50% foi sua responsabilidade, tá? E aí, gente, quando a gente também perdoa, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Tô adorando essa live, você é muito verdadeira.
Tem que falar a verdade, gente. Não dá pra passar a mão, não. Gente, quando a gente resolve um bloqueio emocional, é como se ficasse uma fissura, sabe? Tipo, você curou aquela ferida emocional, mas assim, não mexe nela. Por exemplo, se você tinha problema de traição, você traía muito, hoje você tá liberto, né? E não trai mais. Mas isso não quer dizer que você vai ficar em situações difíceis, né? Situações vulneráveis. Às vezes você, é um homem, vai fazer aula particular com uma mulher linda, maravilhosa, às 9 horas da noite, sozinhos os dois. Se você tem esse histórico de traição, você não vai, meu filho. Você vai ter que fazer com o homem, você vai ter que fazer, sabe? Não dá. Por exemplo, o bloqueio de... Se a pessoa tinha problema com bebida, sabe? Alcoolismo. Aí, eu vou fazer uma reunião, vou encontrar meus amigos num bar. Então, assim, você precisa evitar os lugares que tem a ver com o seu bloqueio emocional, tá? Traição é a mesma coisa. Se você sabe do seu histórico, que é uma fraqueza, você já superou isso, não vá pagar pra ver, não. Porque você pode acontecer de você viver tudo de novo, tá bom? Então tem que fugir disso. Às vezes, gente, a pessoa aceita a traição, aceita um relacionamento de dor, porque ela tá se conectando com a pessoa, tá? Porque o cérebro não quer gastar energia, e aí a pessoa, ela fica numa situação ali sofrendo, porque ela já conhece o ambiente do que ela ter que trocar, sair daquele ambiente que ela sofre, porque ela desconhece. Então, às vezes, o cérebro não quer gastar energia, e ela vive ali numa situação de que sofre demais porque ela conhece aquele ambiente. Então é por isso que muitas pessoas sofrem muito na vida também e não muda de vida. Bom, deixa eu correr, senão não vai dar tempo aqui. Bom, gente, esse é o bloqueio da traição, tá? Se vocês tiverem pergunta, vai colocando aí que a gente vai respondendo. Agora a gente vai falar da injustiça, tá? O bloqueio da injustiça. É quem foi criado, gente, com pais muito autoritários, sabe? Não era amor, era poder, sabe? Autoridade. Então a pessoa pode ela crescer com esse bloqueio de necessidade de vingança ou de ser muito justo, sabe? Aquela pessoa que é muito justa, aí ela se torna inflexível, ela não faz nada, tudo tem que ser daquele jeito, que fica até difícil de você conviver com uma pessoa assim. Aí essa pessoa... que ela teve uma criação de autoridade pelos pais ou pela escola, ela pode ter sentimento de impotência ou inutilidade, ela não se sentir útil. Ela pode ser muito injusta com as pessoas, porque como ela sofreu injustiça, ela vai repetir a injustiça com outras pessoas também. Ela pode não saber lidar com as injustiças da vida, ela tem necessidade de poder, sabe? Quer ter cargos altos, ela quer ter muito poder para ninguém mais punir a vida dela, para ela não ser punida por mais ninguém. Então, às vezes, é esse perfil. Eu já conheci muita gente assim, necessidade de poder, sabe? De cargos altos, para não permitir ninguém mais punir essa pessoa. Tá? Isso pode estar relacionado a esse bloqueio emocional da infância, tá? Necessidade de poder, cargos altos, pra essa pessoa não ser punida por mais ninguém, porque ela foi muito injustiçada. E se ela tem poder, ninguém mais vai fazer injustiça com ela. Pode ser uma pessoa muito perfeccionista, incapacidade de tomar decisões, tá? Então ela pode ter incapacidade de tomar decisões também. O que fazer se você teve esse problema de injustiça na infância? Trabalhar a sua confiança, trabalhar a sua rigidez. Você quer ser muito rígido, muito inflexível, porque é um reflexo da sua infância. Começa a trabalhar a sua flexibilidade, a aceitar mais as coisas, ver pelo outro olhar. Se todo mundo fala que você está sendo inflexível, tenta olhar, sabe? Vai trabalhando isso dentro de você. Não é do dia pra noite, eu tô falando isso todo dia pra vocês. Mas aos poucos, gente, a gente vai desenvolvendo, sendo mais maleável, tá? Senão a gente não consegue viver. Às vezes as pessoas são assim, não é um sistema de defesa. É um sistema de defesa, tá, Kleber? Na verdade, a pessoa, ela usa esse bloqueio para se defender mesmo, porque ela não quer sofrer, porque ela não quer ter contato com essa ferida lá da infância, tá?
Então, por exemplo, se a pessoa foi muito criticada pelo pai e às vezes o chefe vai dar um feedback, ou a esposa, a pessoa já não aceita, ela fica revoltada, porque essa crítica vai lembrar ela da crítica do pai dela lá na infância. Então, na verdade, é uma proteção, tá? Bom, precisa confiar nas pessoas e saber lidar com a verdade do outro, tá? A pessoa que sofreu muita injustiça, ele não aceita as outras verdades, a opinião dos outros. Então, precisa aceitar a opinião das pessoas, tá? O Kleber precisa de uma sessão com você, Kel. Eu acho que o Kleber é só uma sessão de descarrego, viu, Mira? Essa sessão eu não faço ainda não, viu? Aí é muito bloqueio emocional na vida do ser humano, viu? Mas é possível. É possível a gente se libertar desses bloqueios. Tô brincando, viu, Kleber? Gente, tem muita gente que tem um monte de bloqueio emocional aí, mas tem um coração igual a manteiga, sabe? É só uma defesa, quer mostrar que é inflexível, que não sei o que lá, mas no final é igual uma manteiga derretida, tá? O Kleber é esse tipo aí. É só a casca só. Acho que seria muito produtivo. Vamos marcar, é só marcar. Nossa, tô assistindo, viu? Mas é isso mesmo. Bom, gente, e o último bloqueio, que a gente só tem 10 minutos aqui, é o super proteção. O que é esse bloqueio de super proteção? Gente, conheço um monte de gente assim. Sabe que ele foi mimado? Mimada pela mãe, fazia tudo, a mãe não deixava o filho, criou numa bolha, aí o filho não sabe o que é frustração, não sabe o que é andar com as próprias pernas, os pais foram uma muleta na vida dele, são crianças que nunca ouviram não, os pais queriam dar de tudo, e os pais fizeram, gente, pensando no melhor para essa criança, então tem uma intenção positiva, tá? A gente tem que entender isso, que até quando a pessoa erra, no fundo tem uma intenção positiva. Às vezes dá vontade de esganar o ser humano, né? Mas é isso que acontece. Aí crescem pessoas inseguras, não tem autoestima, não consegue fazer nada sozinha, porque o pai e a mãe fez tudo, né? Então às vezes você é assim, ou às vezes você está criando o seu filho assim. Então cuidado, porque você vai criar bloqueio no seu filho, não vai conseguir ser ninguém na vida. E aí a responsabilidade é sua, porque você ficou criando seu filho numa bolha. Então os filhos têm que se frustrar, têm que receber não na vida, para aprender, gente, a se virar. Senão fica um adulto inseguro. Não assume responsabilidade. Já viu, gente, aquelas pessoas que não têm responsabilidade no casamento, no trabalho. Às vezes o cara com 45 anos não quer casar, não. Ele fala, não quero responsabilidade. Não quer responsabilidade. Bom, aí destrói as conquistas, não consegue crescer na vida. Tem dificuldade de seguir regras, porque é mimado. Cresce totalmente dependente, Caio. É esse ser humano mesmo, viu? Totalmente dependente, não faz nada, sabe? Pra ir na padaria tem que ir com alguém junto. Chama os amigos, chama não sei quem, não faz nada sozinho. Desistem das coisas facilmente, não vão até o fim. E a perseverança é uma qualidade essencial para você conquistar qualquer coisa. Dependente de ouvir constantemente que é amado. Exatamente, Caio. Quer ouvir o tempo todo que é amado. Gente, é uma pessoa muito dependente emocionalmente. É horrível, horrível. Lidar com pessoa assim é horrível. Dependente de ouvir que é forte. Exatamente, tá? É uma pessoa muito dependente. Buscam constantemente o prazer fugindo de situações que tragam dor. Por quê? Ele não sabe o que é dor. Os pais não deixaram ele sentir dor na vida, ele não sabe. E a dor faz parte... E a gente precisa saber lidar com ela. Na dor a gente cresce, a gente aprende, tá? Então esses perrengues que você passou te tornaram mais fortes. Então a gente tem que olhar para eles e honrar a nossa história. Caramba, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui lascado. Mas todos esses problemas na minha vida me tornaram mais fortes. Me tornaram quem eu sou hoje. Hoje eu entendo isso. E a gente tem que honrar a nossa história. Tinha que passar por isso. Supera que dói menos, entendeu? Vai logo pra você crescer na vida, gente, tá? Dificuldade de superar frustrações, tá? O mimado, ele não consegue superar frustrações. Não consegue. O que fazer a pessoa que foi mimada?
deve entender que precisa crescer na vida, tá? E assumir responsabilidade, meu filho. Vamos assumir responsabilidade. Sabe aquele cara que casou e mora, né, nos fundos da casa da mãe, não quer sair de lá. Tem uns que moram dentro, né? Já vi gente assim. A pessoa quer crescer na vida, não consegue, né? Porque quer estar ali dependente do pai, da mãe. Então tem que assumir responsabilidade. Ah, eu vou me dar bem, eu vou quebrar cara? Vai quebrar cara, viu? Bem-vindo à vida. Tá? Vai quebrar a cara, mas você vai crescer, você vai amadurecer, isso vai formar o seu caráter, tá? Então, a pessoa que teve super proteção precisa crescer na vida, tá? Não só de tamanho, mas, né, mentalmente falando. Assumir responsabilidades. Virar homem, virar mulher, sabe? Esse povo que casa e aí tem briga com o marido, vai contar pra mãe? Ou o filho vai contar pro pai, ai, briguei, resolva, vira homem, vira mulher, você cresceu, cara, não dá pra ficar levando probleminha pro papai e pra mamãe, não. Assume esse BO, ai, teve filho, fica lá morando dentro de casa com o pai e com a mãe, não, vai trabalhar, vai sustentar sua família, né, tem que virar homem, virar mulher, tem muita gente que cresceu, mas é infantil, não faz nada sozinho. Então vamos assumir responsabilidade, senão você não vai ser feliz na sua vida. Sei que dói, gente, mas ó, é melhor uma dura verdade do que ficar enganando vocês aqui, tá? Aprender a lidar com as frustrações. Gente, o que é frustração? É o oposto. O que é fracasso, né? É o oposto de sucesso? Não. Ele faz parte do sucesso. A gente vai fracassar, a gente vai errar muito na vida. É sinal que você está no caminho, tá? Você quebrou a cara, fica feliz. É porque você está no caminho, tá? De crescer, você está tirando aprendizado, você está aprendendo mais do que se você estivesse estudando em Harvard, tá? Então, os erros fazem a gente aprender. Então, aprenda com seus erros e segue a vida. Não adianta ficar parado, se lamentando, se vitimando, porque que sua vida tá... Porque que você tá lascado, porque que nada dá certo. Não adianta, é seguir. Bora aprender a fritar ovo. É isso mesmo, Caio. Bora aprender, gente. Vamos crescer. Pensar mais no outro, tá? Quem tem esse bloqueio de superproteção é muito egoísta. Só pensa nele. Então tem que pensar no outro também. Bom, gente, aqui tem 2 perguntas, né, Mi? Se alguém tiver mais pergunta aí, faça que já 3 minutos vai acabar, tá? E aí vocês vão deixando aí as perguntas. Gente, eu quero feedback de vocês, tá? Porque senão eu não vou fazer mais live. Eu tô aqui servindo vocês, compartilhando com vocês e ninguém comenta. Vocês não falam o que vocês acham. Não sei se tá bom, se tá ruim. Ou muda tudo ou se repete. Perfeito, Miriam, perfeito. Tá? Ou você muda ou vai se repetir na sua vida, tá? A traição, o abandono. Na fase adulta você vai ser abandonado pelos seus filhos, pela esposa, pelo marido. Por quê? Porque você não perdoou o abandono lá atrás do seu pai, da sua mãe. Tá? Aí tem um comentário, na verdade, não é nem pergunta, né? Vivi em um ambiente de traição, isso voltou a acontecer comigo. Ah, que bom, Mix, tá adorando. Porque o povo não fala, né? Ó, a pessoa que falou, eu vivi num ambiente de traição, isso voltou a acontecer comigo. Por que voltou a acontecer? Porque ela não perdoou. Ela não soube lidar com isso. Então, quando você não sabe lidar, isso volta a acontecer na sua vida. Gente, então assim, tá com problema de bloqueio, resolve logo, senão vai voltar a acontecer na sua vida. Você tá traindo isso pra você. Ó, Caio, tô amando. Ai, que bom. Ai, rejeição, fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, eu não perdoo isso. Se você não perdoar, não ressignificar, não mudar o seu olhar pra isso, você vai ser rejeitado de novo. Não vai ter marido que vai querer ficar com você, não vai ter esposa que vai querer ficar com você, seus filhos vão te rejeitar. Por quê? Porque é o seu trauma lá da infância. Você vai atrair situações de rejeição pra sua vida. Perdoa logo, perdoa. Já cheguei no fim, prima. Ô, Débora, você tá perdendo, mulher. Tô 1 hora aqui falando. Mas depois você vê tudo, tá? Amadurecer dói, mas nos faz crescer e se tornar seres humanos incríveis. É isso, gente. Todo ser humano é incrível. Até quando o infeliz erra, ele não deixa de ser incrível, tá? O ser humano, ele não é 100% bom, nem 100% ruim, tá? A gente tem os dois. A gente tem coisas boas, tem coisas ruins. E nossos erros não invalidam as nossas qualidades, tá?
Depois que eu aprendi isso, você muda o olhar, né, para essas pessoas. Acho que sou super protetora com meu filho. Ai, Gra, tem que tomar cuidado, viu, Graciele? Tomar muito cuidado para não ser protetora. Ai, vai cair, gente. Do Instagram vai cair. Volta ou não volta? O que vocês acham? Hein, Fê, o que você acha? Volta ou não volta? Vai cair. Bom, eu já passei, gente, o conteúdo aqui do Insta. Acho que não, né? Só vou responder aqui da Gra e já encerro. Um beijo pra vocês do Insta, tá? Vai cair aqui. Beijo! Amanhã eu volto, gente, às 21 horas. Deixa os comentários.